Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Aqui quem nos fala é Dairon Balencifer. Hoje eu estou um pouco diferente, né? Mas vamos seguindo. Hoje a gente vai dar início à nossa 11ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico. Então aqui só para a gente relembrar o que a gente viu na aula anterior, né? A gente entrou em algumas propriedades das telas. A gente viu ali o nosso sistema de fazer login e autenticar na nossa aplicação, né? A gente viu sobre as telas principais não, as telas padrões da nossa aplicação, para onde nós somos redirecionados quando a gente acessa a aplicação. Seria aquela página inicial, na verdade, né? Eu mostrei para vocês as propriedades dos títulos das telas. A gente viu um pouco sobre elementos, sobre o text, o expression e os inputs, né? E a gente começou a entrar no assunto de parte lógica, que foram as variáveis locais, certo? Então ali a gente vai mesclando aqui um pouco nas nossas aulas entre parte lógica e os elementos ali para a gente poder conseguir explicar os dois juntos. E nessa aula a gente vai entrar agora no assunto de parâmetros de entrada. E eu vou explicar também para vocês sobre os elementos containers e botões, né? Os parâmetros de entrada também já era da parte um pouco lógica ali, vocês vão entender melhor. Eles funcionam como semelhantes a variáveis, certo? E aí, no decorrer, a gente vai precisar utilizar ali containers e botões. A gente vai utilizar inputs também, mas como eu expliquei para vocês sobre inputs na aula passada, então nessa aula eu já não vou entrar em tanto detalhe, beleza? Bom, então na aula passada a gente viu sobre as variáveis, né? Então, continuando hoje, a gente vai ver sobre parâmetros de entrada. O que são os parâmetros de entrada? Os parâmetros de entrada, eles são bem similares a uma variável, né? Tem gente que chama até de variável de entrada. Eles são os input parameters, né? Input parameters. Que eles são, aqui no caso da tela das web screens, ele fica bem aqui, ó. É a primeira opção. Eu expliquei primeiro sobre a variável local, para a gente entender o conceito sobre variável local, para ficar um pouco mais simples, um pouco mais fácil de entender o que são os parâmetros de entrada. O símbolo do parâmetro de entrada ele é parecido com o da variável local, só que ele tem uma setinha para dentro, né? que se remete a como se fosse uma entrada. E ele serve para transferir valor, digamos assim. Acho que seria uma forma mais fácil de eu explicar. Como assim transferir valor? Ele serve para você transferir valor de um local para outro, de uma tela para outra, ou passar valor para dentro de uma ação. Né? Quando a gente entrar no assunto de ações, eu vou explicar também sobre os parâmetros de entrada dentro das ações, porque as ações também têm parâmetros de entrada. Assim como eu falei que variáveis locais também tem nas ações, né? Assim como tem nas telas. Então, dessa forma, se eu criar um parâmetro de entrada dentro de uma tela, dentro de uma web screen, no caso, o que eu estou querendo dizer? Que para mim acessar essa tela, eu preciso passar um dado para dentro dela. Preciso passar alguma informação. Esse parâmetro de entrada, ele pode ser obrigatório ou não, né? Assim como tinha os atributos do banco de dados, das tabelas, né? Que a gente tinha a propriedade mandatória, né? Que é a propriedade obrigatória, que é obrigatório ser preenchido. Os parâmetros de entrada também têm essa propriedade. Eu vou criar um parâmetro de entrada e eu vou mostrar para vocês sobre essas propriedades. Quando eu crio um parâmetro de entrada, por padrão, ele vem como obrigatório. Que quer dizer o seguinte: se eu criar um parâmetro de entrada nessa tela, eu preciso obrigatoriamente passar um dado, passar alguma informação de acordo com o que aquele parâmetro de entrada aceita, para mim poder acessar aquela tela. No caso aqui, eu vou utilizar aquela web screen que a gente deixou criada na aula passada, a web screen 1, né? Ela não tem nada. Se vocês não tiverem ela criada aí, se vocês tiverem excluído ela, clica o botão direito no main flow, adiciona uma web screen, não precisa pôr nome, né? Só dá um create screen. E eu vou renomear ela aqui, ó. Parâmetro
entrada. Só para a gente entender que essa tela vai ser utilizada para a gente estudar sobre isso, né? Então, dessa forma é o seguinte, eu vou criar um parâmetro de entrada nessa web screen e vou chamar ela de texto, né? O que quer dizer? Por padrão, ela vem como texto, né? Tipo de dado. E detalhe, ela aceita também os mesmos tipos de dados que uma variável local aceita, né? Então ela é bastante semelhante com uma variável local. Ela também guarda dado temporário enquanto a web screen estiver aberta, da mesma forma que eu mostrei sobre as variáveis locais, certo? Aqui ele acusou um erro, por quê? Porque a nossa web screen 1, agora, para mim acessar ela, eu preciso informar um dado para ser passado dentro desse parâmetro de entrada. E o que acontece? Essa tela web que se chamava Screen 1, ela está sendo chamada aqui no menu, certo? Ela está sendo chamada aqui no menu, por isso que está dando erro. Vamos abrir aqui, ó, a nossa abinha de erros aqui e vou dar 2 cliques no erro que vai aparecer aqui, ó. Aqui está dizendo que é o seguinte, ó, uma expressão válida deve ser setada para o parâmetro texto. Se eu der 2 cliques, a plataforma vai me jogar lá onde essa web screen 1 está sendo chamada, que é no menu, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar isso aqui, tá? Vou deletar isso aqui para ficar mais simples da gente exemplificar. Selecionei o link, tá? Ó, vou dar um Ctrl Z. O link que está vermelhinho aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e vou deletar. Se você criou uma tela nova agora, né, clicou no botão Main Flow e adicionou uma web screen, e essa opção aqui não ficou marcada, então ela não foi para o menu, tá? Então provavelmente não vai ter acontecido esse erro contigo. Mas se você adicionou ela no menu, ou se você está utilizando a tela que a gente deixou na aula passada, que é eu renomeei como parâmetro de entrada agora, ela vai estar com esse erro. Você vai clicar no erro aqui, dar 2 cliques no erro, e você vai redirecionado para cá. E aí você deleta o link igual eu fiz. Beleza? Vou voltar aqui para a nossa tela parâmetro de entrada, né? Agora, o que acontece? Para mim acessar a tela chamada parâmetro de entrada, que é a tela que eu renomeei, eu preciso passar um texto para dentro dela. Por quê? Por que eu preciso passar? Porque se eu selecionar aqui nosso parâmetro de entrada, a propriedade dele, isMandatory, está como yes. Eu posso vir aqui e passar ela para no. Assim eu posso acessar essa tela sem passar texto nenhum. Não vai ser obrigatório. Mas eu vou deixar ele como padrão yes, né? Por quê? Para mim poder exemplificar melhor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto e vou usar ele aqui numa expression. Lembra? Já expliquei sobre a expression. A expression ela mostra textos dinâmicos, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar nessa expression o nosso parâmetro de entrada que se chama texto, né? Por quê? Eu vou mostrar aqui nessa expression, quando eu acessar essa tela, eu vou mostrar um texto que eu vou passar para dentro dela. Dessa forma, eu vou voltar lá na nossa tela home. Eu vou deixar esses exemplos que estão aqui em cima. E eu vou só colocar um botão aqui, ó, né? nesse espaço aqui. Clique para adicionar ações. Eu vou pegar um botão qualquer aqui. Ó, pega o botão aqui do lado esquerdo e arrasta e solta aqui dentro, né? Acessar tela. Esse vai ser o texto desse nosso botão, certo? Clicando no botão, ele está com erro, por quê? Porque eu preciso adicionar uma ação para esse botão, né? Um evento. Ao clicar nesse botão, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Num clique aqui, ó, que ele está pedindo, eu vou setar a nossa tela parâmetro de entrada, tá? Se ela não estiver aparecendo aqui, você pode vir aqui, ó, Select on Click, e você vai expandir o MainFlow e vai selecionar o parâmetro de entrada. Selecionei. Olha, mas continuou com erro. Por quê? Porque para acessar essa tela, ela está me exigindo que eu passe alguma informação para o parâmetro chamado texto, certo? Se eu colocar aqui, ó, eu vou voltar aqui no nosso parâmetro texto e vou passar o mandatory para no. O que aconteceu? Eu não sou obrigado a passar informação nenhuma para esse parâmetro de entrada.
e assim eu posso acessar essa tela normalmente, sem passar nada para dentro dela. Se eu voltar aqui no botão, ó, eu continuo com o clique dele direcionando para a nossa tela, parâmetro de entrada, mas eu não estou passando nada. Assim a plataforma deixa eu publicar. Dessa forma, se eu publicar aqui e lá e acessar aquela tela através desse botão, e esse botão aqui vai me redirecionar para aquela tela, dessa forma eu não estou passando nada para dentro do texto. Se eu entrar dentro dela, essa expression vai estar vazia. Por quê? Porque eu não estou passando nenhum dado para dentro da tela do parâmetro de entrada texto, certo? Então eu vou voltar aqui para a nossa tela. Eu vou selecionar o parâmetro e vou passar ele para yes. Ele estando como null, você pode passar ou não. Então, se eu, mesmo ele estando como mandatório null e eu passar alguma coisa aqui, ó, selecionando o botão novamente, se eu vim aqui e escrever alguma coisa aqui para me mandar, ele vai continuar mandando, normalmente. Simplesmente ele não é obrigatório ser preenchido. Eu vou passar ele para yes e a gente vai trabalhar ele sempre como mandatório, certo? Aqui, beleza. Se eu pegar agora e clicar no nosso botão, vir na propriedade e mandar um texto para dentro, o que eu vou fazer? O texto tem que estar entre aspas, duplas, tá? E eu vou mandar assim. Olá, tela. Olá, tela. O que vai acontecer? Eu estou passando esse texto chamado Olá, tela para dentro do parâmetro de entrada que aquela tela está me exigindo. Pense como se fosse um ingresso, né? Para mim acessar a tela, eu preciso entregar um ingresso. Nesse caso, ele está me exigindo um texto. O que eu vou fazer com esse texto lá dentro da tela? Isso vai depender do que você quer fazer lá dentro da tela e do que você quer fazer com aquele parâmetro de entrada. Eu vou dar um exemplo mandando esse texto lá para dentro. Tá? Os parâmetros de entrada servem para passar informação de uma tela para outra. E isso, lembre, no caso de parâmetros de entrada de tela. A gente ainda está na parte de interface, né? Eu estou mostrando aqui as propriedades que a gente consegue utilizar em telas. A gente vai ver isso ainda nas ações, ações de cliente, ações de servidor, vocês vão entender mais para frente. Beleza? Então, nesse caso aqui da tela, eu vou dar um publish aqui, enquanto eu explico. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um parâmetro de entrada para a tela, então eu estou passando uma informação da nossa tela home. Tá vendo? Eu estou aqui na nossa tela home, e na tela home eu estou saindo da nossa tela home através de um botão que está na tela home e redirecionando para a tela chamada parâmetro de entrada e passando uma informação daqui para lá. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei fixo aqui um texto chamado Olá Tela, né? Então quando eu acessar lá, esse texto vai chegar lá e vai mostrar naquela expressão para a gente. Porque lá na tela parâmetro de entrada eu estou mostrando numa expressão o nosso parâmetro de entrada. Eu vou dar um Open Browser. Aqui eu vou fazer o login. Beleza. Ó, eu não estou com ela no menu, porque eu excluí ela do menu aquela hora, né? Ou se você criou ela não veio para o menu, tudo bem, não vai ter ela no menu. Por que eu excluí do menu? Aqui já ficou aquela dica, né? Ela estava exigindo que a gente mandasse um texto para dentro dela. Então, naquele link lá, que redirecionava através do menu lá para aquela tela, eu tinha que passar uma informação. Eu poderia ir lá e digitar outro texto. Se eu acessasse aquela tela a partir do menu, ia mandar o texto que eu coloquei no link do menu. Agora, como eu vou acessar daqui, eu vou, ó, eu passei para essa tela, ó, a tela chamada parâmetro de entrada, né? Ela está até aqui no nosso URL. E dessa forma eu mandei esse texto chamado Olá Tela. Da forma que eu coloquei ali manualmente, esse texto veio para cá, certo? E aqui, com a informação que eu estou trazendo de outra tela, eu posso trabalhar com essa informação, beleza? Então eu vou voltar aqui para a nossa home. Se eu clicar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Vou voltar aqui para o Studio e a gente vai fazer o seguinte. Ó. Esse texto, eu mandei um texto fixo. Né? Quando eu cliquei aqui nesse botão, eu mandei um texto fixo, chamado Olá Tela, certo? O que eu vou fazer? Eu vou lá no parâmetro de entrada, eu vou criar mais um parâmetro de entrada. E vou escrever aqui, por exemplo, resultado. Esse resultado, eu vou mudar o tipo dele para inteiro. Né? Para vocês verem como é que funciona com outro tipo de dado. Inteiro.
Então agora, ó, note que a plataforma já me acusou. Ó. Agora a tela parâmetro de entrada está exigindo mais um parâmetro de entrada. Ele está exigindo que eu informe mais um valor para acessar ela. E aonde que está esse erro? Lá no nosso botão. No nosso botão, ó, ele ficou vermelho. Nesse botão aqui, se eu vir aqui na propriedade aqui do evento do onClick, o que ele está dizendo? Ó, você já informou um texto para mandar para o Olá Tela, só que agora a gente precisa passar uma informação para o resultado. Né? Eu posso colocar aqui um número qualquer, porque ele está aceitando inteiro. Né? Se eu selecionar aqui o nosso resultado, ele é inteiro, do tipo inteiro. Então eu posso simplesmente vir aqui e passar um número. Tá? Nesse caso aqui, eu não coloquei o resultado numa expression, eu vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui, cadê? Expression também no começo. Expression. Eu vou colocar ela para mostrar o resultado. Só que eu vou fazer algo diferente. O que eu vou fazer? Eu não vou passar um dado diretamente do nosso botão. O que eu vou fazer? O resultado eu vou apagar aqui. E o texto, eu vou escrever o seguinte. Ó. O resultado do cálculo é. E vou pôr 2 pontos. Por quê? Lá na tela, que é o parâmetro de entrada, eu coloquei uma expression que mostra o texto e uma expression que mostra o resultado. O que eu vou fazer com esse resultado? Lembra que a gente fez um cálculo aqui? Ó? A gente fez um cálculo aqui que soma o valor do input 1 com o valor do input 2, que era o número 1 e o número 2, certo? O que eu vou fazer agora? Quando eu clico nesse botão calcular, lembra que na nossa ação, que é para a variável resultado, eu mando o número 1 mais o número 2. Eu faço um cálculo e guardo na variável resultado, certo? Então, se eu somar aqui 10 com 20 e eu clicar em calcular, aqui no nosso resultado cálculo vai aparecer o número 30. Então tá, dessa forma, temporariamente, eu tenho o valor 30 guardado na nossa variável local resultado da nossa tela home, certo? Isso aqui eu estou reutilizando o que a gente viu na aula anterior. Então, eu vou guardar esse valor, eu vou guardar um número aqui temporariamente que eu vou inserir nesse input, eu vou guardar um número temporariamente que eu vou inserir no segundo input, eu vou clicar em calcular e eu vou somar esses dois números, e a plataforma aqui, através dessa ação desse botão, eu vou guardar temporariamente o resultado do cálculo desses dois números aqui nessa variável local, e ela vai estar mostrando bem aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu quero transferir o resultado desse cálculo para nossa tela parâmetro de entrada, certo? O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui no botão e lá onde ele está me exigindo passar um dado, eu posso passar o dado da minha variável local chamada resultado. Por que ela não está aparecendo aqui? Vamos conferir aqui o tipo de dado, tá? Geralmente o tipo de dado tem que bater. Se a gente colocou lá no nosso parâmetro de entrada que ele é do tipo integer, né, no nosso parâmetro de entrada da tela chamada parâmetro de entrada, ele é do tipo integer. Então ele vai aceitar um número inteiro. A nossa resultado, ó, tá como texto, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e passar ele para inteiro também. Integer, certo? Então dessa forma eu continuo conseguindo fazer o cálculo, né? Ah, Dairo, mas ela estava como texto? Por que ela estava fazendo um cálculo e guardando um resultado de um cálculo dentro de uma variável do tipo texto? Muito interessante, eu não tinha reparado na aula anterior. A variável do tipo texto, assim como o atributo, ela recebe números, certo? Só que você lembra que lá quando eu expliquei lá na época nas aulas sobre atributos, que para você fazer cálculos, né? Para você fazer cálculos, os dados têm que estar do tipo numéricos, seja eles decimais, currents, long integer ou integer, certo? Então, o número 1 e o número 2 são números, tá vendo? Ó? Integer e integer. Então, aqui, o número 1 mais o número 2 eu consigo calcular. Eu só estava passando o resultado desse cálculo para uma variável de texto. E ela aceita, porque ela aceita números, certo? Só que depois, se eu quisesse recalcular o resultado, eu não ia conseguir mais, porque
a soma do número 1 com o número 2, que eram numéricos, quando eu passei para texto, ele deixou de ser um número. Ele estava mostrando aqui na nossa tela home o resultado. Por quê? Porque os dois eles calculavam, porque eles eram numéricos. Só que eu guardei numa variável de texto e ele estava mostrando aqui normalmente. Certo? Então, a partir do momento que eu passei para a variável resultado, aí eu não conseguia calcular ela mais. Certo? Só, assim, existem conversões. Tá? Essa questão de não consigo calcular mais também não é, nossa, nunca mais vou conseguir calcular. Como era um número que estava ali, isso vocês vão aprender mais para frente, tá? Vamos supor que ele ainda estava como texto, tá? Como era um número, especificamente um número que estava nessa variável de texto, eu conseguiria fazer uma conversão desse texto para número de volta, tá? Só que tem que ter muito cuidado para fazer isso. Não recomendo muito fazer isso, já que eu vou guardar um número, depois converter de volta para número é complicado. Mas é possível, tá? Só que somente se tiver número na nossa variável texto. Se tiver uma letra aqui dentro desse resultado, já pode dar erro na hora de fazer uma conversão de volta para número, certo? Tá. Vou voltar agora. Isso é coisa para vocês aprenderem mais para frente, tá um pouco mais avançado sobre conversões. Mas eu vou voltar ela agora para integer, que é algo que a gente não tinha feito no anterior. Então, eu voltando essa variável resultado para integer, ela vai continuar aceitando o nosso cálculo, porque um número mais o outro acaba dando em integer, como os outros números aceitam integer. Então, o resultado vai ser um integer agora, certo? Sem querer, a gente estava guardando como texto, mas agora ela é um integer. Dessa forma, eu consigo agora passar ela para dentro do nosso parâmetro de entrada. Olha aqui, ela já apareceu aqui. Por quê? O nosso parâmetro de entrada, se a gente colocar, quando você vê um parâmetro de entrada, você pode pôr o mouse em cima, ó, e ele vai mostrar o tipo de dado. Eu não consigo mexer o mouse aqui, mas está ali, ó. Em cima, resultado é o nome, né? Está dizendo que ela não tem nenhuma descrição. E o tipo requerido é integer, certo? Então, dessa forma, eu preciso passar um dado integer para cá, para dentro dela. Como a nossa variável local da tela home, tá? Da tela home, a nossa variável local resultado agora ela é do tipo integer, eu posso passar ela para o nosso parâmetro de entrada. Vou clicar de novo aqui no botão. Então, dessa forma, a gente vai ser redirecionado para a tela parâmetro de entrada passando dois dados. O primeiro dado é o texto, que vai se chamar o resultado do cálculo e o segundo é o resultado. O resultado vai ser o próprio resultado. Ficou até estranho, né? Os dois nomes iguais. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, a nossa variável local aqui eu vou chamar de resultado do cálculo. Para ficar mais simples de vocês entenderem, para não achar que eu estou passando a mesma variável para dentro dela. Então eu vou voltar aqui para o botão. E agora a gente está passando a nossa variável resultado do cálculo, que é a nossa variável local da nossa tela home. A gente já fez um cálculo, né? A gente utilizou aqui várias sequências de ações aqui. A gente colocou um número no primeiro input, a gente vai pôr um número no segundo input, a gente vai calcular eles, guardar o resultado na variável resultado do cálculo, que agora se chama resultado do cálculo, através da ação. Ela vai mostrar aqui o resultado e eu vou passar esse mesmo resultado para a nossa tela parâmetro de entrada. Eu vou transferir esse valor de uma tela para outra, através do parâmetro de entrada. Beleza? Então, texto vai ser o resultado do cálculo e o resultado que a gente tem que passar para dentro vai ser o resultado do cálculo que está na nossa variável local. Então, é para ela ficar assim, ó, o resultado do cálculo e aqui na frente mostrar tal, certo? O nosso resultado que a gente calcular lá. Eu vou publicar aqui. Eu publico aqui, vou só voltar para a nossa página home. Terminou a publicação, vou dar aqui um Open Browser. Vou fechar a aba anterior aqui. Então, beleza. Se eu tentar passar agora, se eu tentar acessar aquela tela, eu vou conseguir acessar. Só que, ó, o resultado do cálculo é zero. Por quê? Porque eu não fiz cálculo nenhum. Então, o texto já está chegando, só falta chegar o valor, certo? Eu vou voltar aqui para a nossa home e vou inserir um valor. 55 mais 18. Eu vou calcular aqui, beleza? Ele pegou as nossas duas variáveis, né? Os dois números que a gente guardou na variável número 1 e número 2, que é o input 1 e input 2. Calculou eles, guardou na nossa variável resultado cálculo, que é a que a gente colocou aqui.
E agora, esse número eu vou passar para a próxima tela. O resultado do cálculo é 73. Dessa forma, o que acontece? Eu saí daquela tela, aquela tela já perdeu aqueles valores. Porque lembra que a variável local ela só armazena o dado temporariamente enquanto você está naquele local? Se eu voltar para lá agora, tanto o resultado do cálculo quanto o número 1 e o número 2, dos dois inputs, não existem mais. Só que antes da gente matar aquele número, antes da gente apagar ele, perder aquele valor, a gente passou ele para cá, certo? E aqui eu poderia tomar uma decisão, fazer alguma coisa com esse dado que está chegando. Então agora se eu voltar para cá, ó, zerou. Se eu ir para lá agora, eu vou estar passando o valor zerado. Se eu acessar para lá novamente, o valor zerado, certo? Vou voltar. Então aqui, da mesma forma, tá? Por que é tão semelhante assim uma parâmetro de entrada com uma variável local? Então, da forma que eu expliquei na aula passada, que a variável local ela guarda valores temporariamente, o parâmetro de entrada ele também guarda esse valor temporariamente, tendo o mesmo tipo de vida útil do que uma variável local. A diferença é que ele traz o dado de outro local, certo? Enquanto a gente tiver na tela parâmetro de entrada, enquanto a gente fizer alguma coisa aqui, esse dado ainda vai estar guardado naquele parâmetro de entrada, certo? Voltando aqui para o navegador, eu vou fazer outro cálculo, ó, 45 mais 20, calculei, deu 65, e agora eu vou passar o valor 65 para cá. Enquanto eu estiver nessa tela aqui, trabalhando, esse valor 65, ele continua no nosso parâmetro de entrada, assim como se fosse uma variável local, certo? Ele também perderá esse valor quando eu sair dessa tela, certo? E lembra que a variável local, enquanto eu estou na tela, eu posso alterar o valor dela? Eu posso alterar, apagar, qualquer coisa. Da mesma forma, eu consigo também trabalhar com esse parâmetro de entrada. Se esse parâmetro de entrada chegou aqui 65, eu posso alterar o valor dele para qualquer outro. Vamos testar aqui, vamos simular? Vindo aqui para o Service Studio, eu vou colocar aqui ó, um input. Eu vou colocar um input aqui. Lembra que na aula anterior eu coloquei um input e alterei o dado de uma variável local? Nesse input aqui eu vou alterar o dado da resultado. Pode ser resultado. Automaticamente esse input já alterou para o tipo number, porque ele só vai aceitar número, certo? E eu vou manipular o nosso parâmetro de entrada, assim como eu poderia manipular uma variável local. Normalmente eu posso manipular um parâmetro de entrada. É muito comum isso aqui, às vezes, num fluxo de uma tela, por exemplo, a gente trouxe um dado através do parâmetro de entrada e a gente precisava daquele dado daquela forma que ele chegasse na nossa tela e aqui a gente poderia manipular ele, fazer alguma coisa para, de repente, salvar no banco de dados. A gente poderia fazer uma alteração, fazer qualquer coisa. A partir do momento que o dado chega nessa tela, ele está disponível para a gente fazer o que a gente quiser com ele. E aí eu posso manipular ele, eu posso gravar ele da forma que está. Eu posso trazer o resultado de um cálculo, chegar aqui dentro, fazer outro cálculo com aquele resultado. E assim, o céu é o limite para a criatividade. Eu vou dar aqui um Open Browser. Então, insiro o valor 1. Vou inserir o valor 1, 8. O valor 2, 15. Calculei, deu 23. Vou passar o 23 para outra tela. Ele trouxe 23. E ó, ele já está aqui no input, porque o nosso input faz a alteração naquele parâmetro de entrada. Então aqui eu posso modificar ele. Ó. Opa, ele já... Ó que interessante. Isso aqui ó, é legal acontecer para vocês entenderem. Por que eu digitei um número aqui e ele zerou? Porque lembra que o nosso campo é integer? Da mesma forma que quando eu expliquei para vocês lá no banco de dados que o tipo de dado integer ele aceita um valor limite, ele tem um limite de valor, certo? Então eu ultrapassei esse limite, aí ele já não aceita mais. Ó, tá vendo? Eu ultrapassei o limite, ele não aceita mais. Então, se eu quisesse colocar um número maior aqui, eu teria que colocar long integer no tipo de dado desse parâmetro de entrada. Ou de uma variável também, né? De qualquer forma. Então,
Eu acho que já deu assim para entender um pouco o que é o parâmetro de entrada. O parâmetro de entrada serve para a gente mandar dado para um determinado local, certo? Nesse caso aqui, uma tela, certo? A gente mandou aqui um texto. Só para vocês entenderem que o texto também pode ser dinâmico, tá? Eu vou vir aqui para home, vou vir aqui para nossa home e vou fazer o seguinte, eu vou colocar só para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar um container aqui. Coloquei um container. O container serve para a gente organizar, tá? Eu vou aproveitar para explicar o que é o container. O container a gente utiliza para organizar os elementos na tela. Por que eu coloquei um container? Eu vou desfazer, ó. Eu vou desfazer aqui. Se eu jogar um input aqui, esse input já vai cair para baixo. Por quê? Porque o input ele vai ocupar as 12 colunas. Mas se eu pegar e diminuir esse input para, por exemplo, 2 colunas, ó, ele subiu lá para cima. Então eu posso colocar ele dentro de um container, que o container eu também posso manipular o tamanho. Eu posso tanto puxar um container aqui para baixo, igual eu fiz agora há pouco, como eu posso fazer o seguinte, se eu quiser adicionar um elemento dentro de um container novo, eu posso clicar com o botão direito em cima dele. Ó. Cliquei com o botão direito em cima dele, tem uma opção, Enclose in Container. Ó. Quando eu clicar aqui, ele automaticamente já vai vir para baixo, porque o meu container ele vai ocupar as 12 colunas e ele vai ficar com o input dentro. Ó. Beleza. Ele veio aqui para baixo, ele tem as 12 colunas. Se eu diminuir ele para 2 também, ele vai voltar para lá, tá? Mas eu prefiro manter ele com as 12 colunas nesse caso aqui. Fora que o container, ó, eu vou aumentar de novo aqui o nosso input. Fora que o container, ele é mais maleável assim para você utilizar estilos, né? Para você utilizar estilos nele. Então, vamos supor, ó, eu vou colocar aqui uma classe de estilo. Classe de estilo. Vocês vão aprender mais o que é classe de estilo, mas eu vou colocar aqui uma classe chamada margem, traço top, traço, vou usar essa M aqui, ó. Esse aqui é os tamanhos, tá? Margem top, quer dizer, eu quero pôr uma margem em cima do meu container. Eu estou com um container selecionado, tá? Se eu fizer isso aqui dentro do input, ele vai aplicar a margem somente dentro do input. Eu quero que aplique essa classe aqui no container completo. E tudo que tem dentro dele vai junto. Nesse caso aqui eu vou selecionar a margem top M. O M é como se fosse o tamanho da margem, né? É porque essas classes aqui, a plataforma já traz algumas classes pré-determinadas, tá? Então, se eu trocar aqui o M por um L, por exemplo, ó, ele pegou uma margem maior. Se eu pegar o L e trocar por um S, ó, ele pegou uma margem pequenininha. Então, isso aqui, é até legal depois vocês pegarem isso aqui para testar, para ver quais que é as possibilidades aqui, né? Vocês podem utilizar as classes para dar estilos e vocês podem criar as classes novas, igual eu expliquei acho que há 2 aulas anteriores, que vocês podem criar novas classes e aplicar estilos a ela. Se você quiser aplicar um estilo a um determinado elemento que você não vá reutilizar esse estilo para outro elemento, você pode aplicar o estilo diretamente nele sem utilizar a classe, tá? Eu posso apagar aqui, ó, e eu vou selecionar um container e a gente tem uma abinha aqui chamada Styles. Aqui no Styles a gente pode brincar com o estilo dos elementos. Tá? A maioria dos elementos aceitam esses estilos aqui. Eu posso, por aqui, ó, colocar uma margem em cima de 20 pixels. Aqui a gente trabalha com pixels, né? Nesse caso de margem aqui. Também aceita porcentagem, se eu não me engano. Então aqui eu posso brincar com o estilo também de um elemento específico, né? Eu posso alterar o alinhamento, ó, ele trouxe o nosso input para o centro da tela. Eu vou deixar isso aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu sei que é bem legal, as pessoas gostam de dar uma estilizada aí, mesmo que básica, né? Eu vou voltar aqui o alinhamento. O widget é a largura. Aqui tá fio, né? Fio é completo, é preenchido. Ó, tá vendo que quando eu coloquei o mouse aqui no fio, ele apareceu as colunas aqui, ó. Eu posso diminuir a quantidade de colunas aqui, ó, colocar 6 colunas, ó. Ela diminuiu pela metade. Eu vou deixar o fio. O height é a altura do nosso container. Ele por padrão está 40 aqui por causa do input que está dentro, mas eu posso aumentar para 50, por exemplo. Ele aumentou aqui, ó. Aumentar para 200, o nosso container ficou bem grandão. Vou voltar aqui para 50, depois vocês podem brincar também com isso aqui. Ó, colocar bordas, ó, 3 pixels. Vamos colocar uma borda no nosso container. Arredondar. Posso colocar aqui, ó, 25 pixels. Arredondou o canto do nosso container aqui. Beleza?
Depois, mais pra frente, aí, é importante a gente saber primeiro as funcionalidades, depois a gente pode estilizar isso, pode brincar da maneira que vocês quiserem. Mas enfim, só coloquei uma borda aqui só pra gente dar um espaço aqui um pouquinho do nosso input. Vou fazer o seguinte, hum, esse input aqui, eu vou direcionar ele a uma variável nova, tá? Eu posso tanto vir aqui no na nossa tela, ó, na home, e adicionar uma variável nova, como eu posso selecionar no próprio input, aqui ó, na variable, aqui ó, new local variable. Posso criar uma nova variável aqui. Textvar. Pode ser textvar mesmo, é do tipo texto. Eu quero digitar algo aqui e mandar para lá para aquele nosso parâmetro de entrada texto, lembra? Então dá, eu escrevendo aqui, eu não preciso ter nenhum botão, porque eu escrevendo aqui eu já estou preenchendo essa variável, e eu posso mandar ele para lá na hora de acessar a nossa tela lá. Eu vou clicar aqui no botão, tá? Acessar tela, e eu vou vir aqui e agora, e eu não vou querer mais esse texto. O resultado eu posso vir aqui e selecionar o text bar. Dessa forma, eu preenchi essa variável com o nosso input aqui, criei o input, coloquei a variável text var, eu vou preencher ela aqui, o input do tipo texto mesmo, máximo de 50 caracteres. Eu vou diminuir esses caracteres aqui só para vocês verem como é que ele vai limitar lá. Esse input aqui só vai aceitar 10 caracteres. E aí eu vou mandar esse texto lá, quando eu clicar aqui, eu já estou preenchendo. Quando eu digitar aqui, eu já estou preenchendo a nossa variável. Quando eu clicar aqui, ele vai pegar essa variável, o valor que a gente digitou nela, e já vai mandar para outra tela. E ó, dei 2 cliques, tá? Só para fiz sem avisar. Mas eu posso dar 2 cliques no botão que a plataforma já me redireciona para onde ele vai, para onde ele vai ser acessado. Se ele está aqui no clique, ele vai ser acessado o parâmetro de entrada, a tela chamada parâmetro de entrada. Se eu der 2 cliques no botão, eu já vou lá para onde ele, para o destino dele, né? Não em cima do texto. Se eu der mais de um clique em cima do texto, ele vai selecionar o texto. Tem que ser em cima do botão, tá? Dei 2 cliques no botão, eu vim aqui para a tela que é o destino desse botão. Então tá, esse nosso input aqui era o resultado. Eu vou deixar ele aqui, só para ver que a gente pode manipular. Ele está manipulando o parâmetro de entrada resultado. O texto a gente vai continuar mostrando aqui. E é o texto que a gente vai trazer de lá personalizado, certo? Eu vou dar um publish aqui. Terminou a publicação, eu vou clicar aqui em Open Browser. Beleza. Aqui a gente vai digitar o nosso texto. O texto que a gente quiser, que a gente quer mandar lá para a tela. Nesse caso aqui, eu vou digitar aqui. Aqui podemos alterar. Opa, ó. Eu já escrevi um texto comprido e não deixou. Por quê? Porque eu coloquei um limite de caracteres no nosso input. O nosso input está bloqueando 10 caracteres. Então aqui vamos. Ó, deu certinho, não dá nem para digitar mais. Aqui vamos. E aqui eu vou clicar no nosso botão acessar tela, ele já veio para cá. Aqui vamos, ó. Se eu voltar para lá, eu vou perder aquele dado, porque é uma variável local, não a variável local só, temporário. Então, se eu escrever aqui outra coisa, nem coube outra coisa, mas vamos aqui acessar a tela e ele veio para cá, outra coisa. E o zero porque não teve cálculo. Vamos fazer um cálculo aqui. 15 mais 50, calculei, deu 65. Agora eu vou escrever aqui, ó, resultado, 2 pontos. Eu vou mandar agora o resultado com o resultado, né? Entendeu? Acessei a tela. Aqui, ó, resultado com aquele número que veio, 65. Já veio dentro do input também, se a gente quiser manipular aqui. Beleza? Então, eu acho que parâmetro de entrada ficou um pouco mais simples de eu explicar, porque eu já expliquei o que são as variáveis locais, e o parâmetro de entrada ele é bem similar. A diferença é que a variável local, o valor fica temporariamente guardado dentro daquela tela. O parâmetro de entrada é o valor que chega de outro local. Toda vez que eu preciso chamar essa tela em algum lugar, eu preciso passar esses dados para dentro dela. Outra coisa legal aqui, ó, só para dar o exemplo para vocês. Eu vou vir para a tela Home. E aí lembra do calcular que ele pegava... eu vou mostrar outro local que a gente pode chamar essa tela, tá? A gente pode chamar ela diretamente do botão aqui. Eu coloquei como destino do botão, ó, num clique. O destino do botão já é diretamente o parâmetro de entrada. Parâmetro de entrada, né? A tela parâmetro de entrada. Não confunda, tá? Lembre-se de não confundir que o parâmetro de entrada aqui é o nome da nossa tela. Por isso que está aparecendo ali.
Eu posso selecionar uma tela diretamente, e aí dessa forma esse botão ele é de navegação. O que é navegação? Você navega para outro local. Lá no início do curso eu expliquei um pouco para vocês sobre links e botões de navegação. Então esse botão aqui, nesse caso, ele é do tipo de navegação, porque ele já está me redirecionando diretamente para outra tela, sem executar nenhuma ação. E aí eu lembro também que lá no início eu mostrei que a gente poderia fazer uma determinada busca, por exemplo, digitar algo no input, e aí a gente executa uma ação e essa ação redireciona a gente ao final dela ser executada. Tá? Eu vou explicar um pouco mais quando for na ação, mas vamos fazer algo parecido aqui. Esse botão, acessar tela, redireciona a gente para aquela tela diretamente, levando os dados que a gente precisa, tá? Que são esses que vão aparecer aqui embaixo dela. E eu vou fazer outra coisa diferente. Ao invés da gente calcular aqui, calcular e manter na tela o resultado, eu vou criar um novo botão aqui embaixo. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso clicar com o botão direito em cima do botão que está calcular e vou dar um copy. Eu vou copiar e eu já vou dar aqui do lado aqui um paste. Opa, eu já vou lá para baixo. Eu vou pegar ele aqui, eu vou arrastar ele para cá. Vou arrastar ele para cá do lado desse botão. Então a gente tem os dois calcular. O segundo calcular, eu vou mandar aqui, ó, redirecionar. Redirecionar, certo? Então esse segundo botão, ele vai ser para a gente redirecionar. O que eu vou fazer nele, tá? Eu vou manter o cálculo ainda, a gente vai fazer o cálculo, só que ao invés de a gente clicar nesse botão que vai calcular o número 1 mais o número 2 e jogar aqui no resultado, o que eu vou fazer? Eu vou calcular e ao final da ação eu já vou redirecionar automaticamente para outra tela. Beleza? Então aqui, ó, esse botão aqui, calcular, o destino dele é o calcular um clique, que é aquela açãozinha que faz o cálculo, né? Que é essa aqui que está na nossa tela home. Como eu copiei ele e colei, o nosso segundo botão redirecionar está indo para o mesmo local, calcular um clique. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou clicar com o botão direito na ação calcular, que é a ação que aquele botão executa. Aqueles dois botões estão executando essa mesma ação. Eu vou copiar ela, vou dar um Ctrl C. Eu vou vir aqui na tela home e vou dar um paste. Eu vou colar. Eu fiz um clone, né? Eu copiei e colei essa ação. Então ela veio com o cálculo aqui dentro. Ó. Lembre-se de sempre olhar aqui em cima, ó, aonde você está exatamente. Porque as duas ações são bem iguais. Só que ó, o que muda aqui em cima? A gente está dentro do main flow, dentro da tela home, dentro da ação, calcular um clique. Nesse caso, calcular um clique 2. Para selecionar de cima vai estar aqui, ó, calcular um clique. Para não confundir, eu vou entrar aqui na nossa ação, calcular um clique e vou alterar ela. Eu vou tirar o calcular e vou clicar redirecionar. Redirecionar um clique. Vou tirar esse 2 do final. Beleza, então essa aqui é a redirecionar um clique. Ela está com um símbolozinho amarelo aqui embaixo, se você colocar o mouse vai ver, porque ela não está sendo utilizada. Aqui, ó, a ação não está sendo utilizada na tela home. Considere deletá-la. De outra forma, é bem inteligente nisso. Se é algo que não está sendo usado, ela até te indica a deletar aquilo. Mas a gente vai usar, tá? Então, beleza. Essa ação redirecionar, o que a gente vai fazer? O calcular já está aqui. Ele já faz o cálculo da variável número 1 com a número 2, que é daqueles inputs. A gente vai reutilizar os inputs. Tá? A gente vai continuar guardando o primeiro número na variável número 1 e o segundo número na variável número 2. E a gente vai pegar, vir aqui, vai calcular e vai guardar ela dentro do resultado do cálculo. Da mesma maneira. A diferença aqui, voltando aqui na tela home, a diferença aqui, eu não vou me manter nessa tela e mostrando o novo resultado. Tá? Eu não vou me manter nessa tela mostrando o resultado aqui. A minha intenção é fazer aquele cálculo, guardar na variável resultado do cálculo e já ir diretamente para outra tela. Já mandar esse valor lá para outra tela. Tá? Então aqui no botão eu vou alterar o destino dele. Um clique não vai ser o calcular um clique. Lembre-se, eu estou selecionado o botão redirecionar. Eu vou alterar ele para redirecionar um clique. Tá? Ele vai aparecer aqui nessa. Se ele não aparecer aqui, mas provavelmente vai aparecer porque ele está dentro dessa tela. Esse botão enxerga essa ação. Você pode selecionar aqui, ó, select um clique. Ele vai estar aqui, ó, tela home. Vamos selecionar ele, beleza? Redirecionar, selecionei.
Posso dar 2 cliques aqui também, porque aqui ele também vai me... Quando eu der 2 cliques, mesmo que é uma ação, aqui era uma acesso a uma tela. Se eu desse 2 cliques, eu ia ser redirecionado para aquela outra tela. Aqui mesmo que é uma ação, se eu der 2 cliques, eu vou para dentro da ação, eu vou para dentro do destino dela. Beleza? Então tá. Aqui eu já estou dentro da ação redirecionar um clique. Só que eu quero, ao terminar esse fluxo, ao terminar esse cálculo, eu não quero simplesmente parar e mostrar o resultado lá na tela. Eu quero ser redirecionado para outra tela. Dessa forma, eu posso colocar dentro da própria ação. Eu posso puxar aqui, ó, a nossa tela parâmetro de entrada, eu posso puxar ela para cá e eu substituo o end. Por quê? O end é o final do fluxo. Eu vou explicar mais sobre essas coisas aqui dentro quando a gente entrar em mais detalhe da ação. Mas o end é onde finaliza o fluxo da nossa ação. Eu cliquei no botão, ele dá o start, executa o que eu quero executar. Nesse caso aqui, a gente está executando o calcular, com aquele assign. E dessa forma, no final, eu estou finalizando ali, está simplesmente um end. Finalizei, eu fiz o que eu tinha que fazer, beleza. Eu me mantive na tela, fiz o que eu tinha que fazer, apareceu o resultado lá e finalizou a ação. Só que aqui, quando eu finalizar a ação, eu não quero que dê um end, eu quero sair dessa tela. Eu posso puxar a tela, ó, e eu substituir o end, o que ele vai fazer? Iniciou a ação, calculou, e eu vou ser redirecionado lá para a nossa tela parâmetro de entrada. E eu preciso mandar o texto, eu vou mandar o mesmo text var, e o resultado eu vou mandar também o resultado cálculo, porque aqui eu quero mandar os mesmos dados. Só vou ser redirecionado através do primeiro botão, de um botão só. Voltei para Home, eu vou dar um Publish. Então a intenção nossa aqui é inserir o número 1, inserir o número 2. Ao invés de clicar aqui, calcular e manter aqui, para depois a gente acessar a tela, eu vou fazer tudo de uma vez só. Inserir o valor 1, inserir o valor 2, clique em redirecionar. Ele já vai fazer o cálculo e nem vai mostrar aqui. Ele já vai mandar a gente para outra tela. Assim como eu também posso mandar o texto. Ó. Vou dar o Open Browser. Beleza. Então, se eu inserir um valor aqui, 50 mais 20, né? 50 e 20, o nosso cálculo é de mais, então vai calcular 50 com 20. E eu vou colocar aqui, eu vou escrever até em maiúsculo. Resultado. O resultado. Cliquei em redirecionar, ele até apareceu lá, mas já me redirecionou para outra tela. Certo? Por que ele apareceu lá? Ó? Eu vou voltar para a tela Home. E vou colocar aqui de novo. Ó. 80 mais 15. E eu vou colocar aqui de novo. Resultado. Eu vou colocar aqui redirecionado. Nem cabe. Redireciona. Tá bom. Por que ele apareceu aqui o resultado? Porque quando iniciou o fluxo, ele fez o cálculo e já alterou aquela variável resultado. Né? Resultado do cálculo. Ele já colocou o número aqui. Depois disso, ele mandou a gente para a próxima tela. Então, ele pode até aparecer rapidinho aqui, mas automaticamente ele já vai redirecionar. Cliquei, ele fez o cálculo, 80 mais 15, 95, e já trouxe aqui a gente para outra tela com o texto e com o integer, né? O resultado, que é esse carinha aqui. Tá bom? Então, eu acho que assim, já ficou bem claro o que é o parâmetro de entrada. Quando a gente entrar para mim explicar para vocês mais a fundo o que é a ação, o que são as ações, mas, basicamente, só dando já um overview aqui. As ações de tela são as coisas que a gente, vamos supor, é uma coisa que a gente pode executar dentro da própria tela. Aqui já praticamente eu não expliquei muito sobre elas, mas basicamente cada botão aqui, cada um desses 2 botões estão executando uma ação. Então lembra, o botão, eu não cheguei a passar pelas propriedades do botão, né? Eu vou aproveitar para fazer isso agora. E já sigo na explicação. O botão ele tem o nome, porque lembra que um elemento pode ter um nome. Se a gente precisar do elemento para alguma coisa, a gente precisa dar nome a ele. Se a gente precisar, como é que eu vou dizer? Se a gente precisar identificar esse elemento em determinada situação, a gente precisa dar um nome para esse elemento. Então, para esse botão aqui, por padrão, os elementos não vêm com nomes, exceto inputs, né? Inputs ele já vem. Então, lembra que a gente trouxe um input aqui?
ele já veio com o nome input 1. Mas alguns elementos não vêm com nome, né? Que nem o caso do botão, o caso da expression não vem com nome. Mas enfim, é poucos os casos que utilizam, tá? Mas se precisar, é aqui que você vai identificar o seu elemento. Porque a gente pode querer diferenciar um botão do outro, né? Por mais que o texto dentro deles sejam diferentes, mas isso é um botão, isso também é um botão. Se de alguma forma eu precisar identificar esses botões, eu posso dar um nome para cada um. Beleza? Confirmation Message. Isso aqui é uma coisa bem legal. O Confirmation Message é uma mensagem de confirmação para executar aquele botão. Seja ele executar uma ação, que é o caso desses dois carinhas aqui, ou até mesmo um botão de navegação. A gente pode colocar uma mensagem de confirmação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui até, para a gente depois testar. Eu vou terminar de explicar e depois a gente vai testar isso. Ó. Eu vou colocar aqui no botão de calcular. Calcular, eu vou colocar um texto aqui. Ó. Tem que ser entre aspas, tá? Porque é texto. Se eu colocar sem texto, se eu colocar sem aspas, ó, eu querer escrever não dá, ele dá erro. Então a minha mensagem de confirmação, ó, só colocar o mouse em cima, ó, é o texto literal, a expressão que define a mensagem para ser feita a confirmação, ela vai ser mostrada antes de executar o que aquele botão deve executar, certo? Se ele é redirecionar ou se ele é ação. Então a mensagem de confirmação aqui no botão calcular, tá? Botão calcular, eu vou colocar uma mensagem de confirmação, entre aspas, deseja, opa, ficou tudo maiúsculo. Deseja realizar a soma. É só uma confirmação. Quando eu clicar nesse botão, ele vai me aparecer uma mensagem. Deseja realizar a soma? Beleza. No segundo botão, eu vou colocar aqui só para vocês verem que é diferente. Deseja somar e redirecionar? É um botão de confirmação. Geralmente, é uma mensagem de confirmação, perdão. Geralmente a gente coloca uma pergunta, né? Só para dar um alerta. E esse de acessar a tela também funciona. Eu vou dar aqui, ó. Deseja redirecionar? Simplesmente. Né? Aí eu vou confirmar isso ou cancelar essa ação. Esse aqui é muito interessante. É muito bom colocar isso aqui quando por exemplo, um botão de excluir um registro. É muito interessante ter uma confirmation message. Por quê? Para a pessoa não clicar no botão sem querer e já deletar. Porque lembra que quando a gente clica aqui no calcular, simplesmente ele calcula, ele executa aquela ação, certo? Cliquei no redirecionar, simplesmente ele faz o cálculo, já redireciona, ou na tela, ou nesse botão acessar tela, ele simplesmente já redireciona direto. Assim como você colocar um botão desse aqui com uma ação de excluir um registro, excluir algo, é sempre bom colocar uma mensagem de confirmação para saber se a pessoa realmente está querendo deletar aquele registro, por exemplo. E aí você pode colocar uma mensagem. Tem certeza que deseja excluir o registro tal, né, ou esse registro? A ação não poderá ser desfeita, por exemplo. Né? Se você fizer uma ação para realmente deletar o registro do banco de dados, aqui que é bom você colocar essa mensagem. Para simplesmente, vai que a pessoa clica por um acaso, sem querer. Né? Se tem um botão de excluir, do lado tem um botão de editar, por exemplo. Às vezes a pessoa rápido aqui, o mouse está com um problema, ela clica no botão de excluir, por exemplo. Se não tiver nenhuma mensagem de confirmação, simplesmente executa a ação, exclui o registro. É um exemplo, né? Esse caso é um caso que é bastante importante ter uma mensagem de confirmação. Isso aqui é uma mensagem padrão que a plataforma faz, mas tem como você fazer uma personalizada, tá? Uma mensagem mais bonitinha, diferente e tal. Mas essa aqui é uma opção que a plataforma te dá de criar esse tipo de mensagem de confirmação. Daqui a pouco a gente vai publicar aqui e eu vou mostrar como funciona. Tá, voltando aqui para o botão Enable. Enable é assim como o do input. Lembra que eu expliquei o do input? Que eu posso desabilitar o input. Se eu desabilitar o input, ó, aqui, ó, Enable, se eu passar ele para False, esse input ele fica desabilitado. O usuário não consegue inserir dados aqui dentro, certo? Da mesma forma é o botão. Se eu pegar o botão aqui, ó, e passar o Enable dele para False, olha, já vai até ficar diferente. Ninguém vai conseguir clicar nele.
ele vai estar desabilitado para cliques, né? Então, assim, por padrão vem true, muito difícil a gente vai usar diretamente a condição false. Por quê? Se existe um botão ali, em algum momento ele deve ser clicado, certo? Se eu deixar ele simplesmente na opção false, ele nunca vai poder ser clicado. Ele sempre vai estar desabilitado para o usuário clicar nele. Ele não vai conseguir clicar. Então, a gente quase nunca usa a opção false. A gente geralmente usa ou a true, que ele vai estar sempre habilitado, ou a gente pode colocar uma condição aqui dentro. Por exemplo, eu vou colocar uma condição aqui bem legal. Ó, para vocês entenderem, começarem a entender melhor assim, o que é as condições. Tá? Eu vou colocar uma condição para me habilitar esse botão. Certo? Eu vou apagar esse true. Lembra, ó, vou fechar de novo. Eu dei 2 cliques aqui no Enable. Ou eu posso selecionar aqui, em vez de true ou false, eu posso vir aqui no Expression Editor. Eu vou colocar aqui uma condição. Por quê? Como assim a condição? A condição uma condição, ela retorna true ou false. Se a sua condição for verdadeira, ela vai informar para esse campo Enable que o botão pode ficar ativo. Se a sua condição não for verdadeira, que vai ser false, ele vai informar para o campo Enable que esse botão deve estar desabilitado. Opa, eu cliquei aqui sem querer. Então, eu vou colocar uma condição aqui, ó. A gente está na propriedade Enable do botão. Eu vou colocar uma condição aqui, e essa condição vai ser a seguinte, ó. Eu vou apagar esse true. Olha lá, ele apagou dali. Eu vou colocar uma condição aqui bem bacana, ó. Se o número 1 for maior que 0, é uma condição. O que essa condição vai dizer? Ela vai trazer ou verdadeiro ou falso. Se o número for maior que 0, se o número 1 for maior que 0, né? Se eu colocar o número 1 mesmo aqui dentro, nesse input. Lembra que esse input insere valor na nossa variável. Ó, vou voltar aqui para elementos, tá vendo? A nossa variável número 1, a nossa variável está aqui dentro. Ó. Se esse valor inserido aqui for maior que 0, já é minha condição. Já é minha condição. Se eu colocar um número maior que 0 aqui dentro, automaticamente o meu botão estará habilitado. Porque ele vai retornar verdadeiro. Agora, se eu colocar um número menor que 0 ou igual a 0, um número que não seja maior que 0, esse enable vai ser false. Ele sendo false, o meu botão vai ficar desabilitado. Tá? Eu vou deixar aqui essa condição para vocês verem isso na prática. Então, a minha condição é, eu só consigo clicar nesse botão se aqui eu colocar um número maior que 0. Entendeu? Se eu colocar um número maior que 0, esse botão vai habilitar para mim clicar nele. Certo? Para mim fazer o cálculo. Próximo aqui, ó, isFormDefault. isFormDefault. Nesse caso em específico, isso aqui não é um formulário, certo? Lembre-se, isso aqui não é um formulário. Eu só coloquei aqui um input, outro input e o botão, os botões. Nesse caso, isso aqui não tem, vamos supor, não tem serventia. Por quê? Aqui ele não é o botão padrão do meu formulário. O que isso quer dizer? Quando você tem um formulário na tela, lembre-se do formulário. Lá nas primeiras aulas a gente viu os formulários, que a gente cadastrava um cliente ou a gente cadastrava um endereço. Lembra? Aqui não era um formulário. Formulário onde você preenche determinados campos, né, determinados dados, determinadas informações, e você tem um botão para você submeter aquele conjunto de informações para o banco de dados. Aqueles inputs, assim como aquele botão, estão dentro de um formulário. Tem um carinha aqui chamado Form, ó. Chamado Form. Eu não lembro se eu expliquei sobre selecionar um formulário. Eu acho que teve uma aula que aqui embaixo eu falei assim, ó, aqui a gente seleciona o formulário. Não sei se você vai lembrar ou eu posso estar enganado. Mas enfim. Geralmente, quando a gente vai criar um formulário para o usuário inserir informações e salvar o banco de dados, a gente utiliza esse carinha. Se eu puxar ele aqui, ó, ele é simplesmente isso. Ele é um form, ele é um formulário. Ele não tem quase nada de propriedades, né? Só um nome e esses outros aqui mais para frente vocês vão aprender, que tem bastante elementos que tem essas propriedades aqui.
Mas basicamente isso aqui é um formulário. Ah, vamos botar um input no nosso formulário. Esse input aqui, ele guarda um valor lá no número 1. Beleza. Tá vendo que eu estou colocando um input dentro de um formulário? Isso aqui é um formulário. É um elemento chamado formulário. E eu estou inserindo inputs dentro dele para o usuário inserir dados. E de repente eu vou fazer alguma coisa com esse dado. Eu posso pegar e inserir na base de dados, guardar esses valores, certo? Beleza. Aquela propriedade, ela trabalha em conjunto com esse carinha aqui. Se eu colocar um botão aqui, ó, eu vou colocar um outro botão dentro do formulário, tá? Dentro do formulário. Eu vou colocar um botão aqui dentro desse formulário. Beleza. Ó, olha aqui, ó, como é que já veio diferente. Esse botão calcular, o isForm default veio como no. Ele não é o botão padrão do formulário, porque ele não está dentro do formulário, então não faz diferença se ele é padrão ou não do formulário, porque ele nem está dentro do formulário. Save. Dentro do formulário, por padrão, ele já veio setado yes. Por quê? Eu estou dentro de um formulário e o meu botão, na verdade aqui eu só tenho esse botão, então ele é o único botão dentro do meu formulário, então ele é o botão padrão desse formulário. Se o usuário inserir um dado aqui, ó, nesse input e apertar Enter no teclado, ele vai dar um clique no botão padrão do formulário, que seria o Save. Vamos colocar um segundo botão aqui dentro. Esse aqui é o meu botão de cancelar. Cancelar. Ele já veio como isDefault No. Por quê? Porque o meu save já é o padrão yes. Ele já é o meu botão padrão desse formulário. Se eu quiser transformar o cancelar em padrão, eu venho aqui e passo para yes. E aí o meu botão, o outro botão que é yes, eu passo para no. É a forma mais coerente de fazer isso aqui. A partir desse momento, o meu botão cancelar é o meu botão padrão do formulário, certo? Então, basicamente, essa propriedade serve para isso. Eu vou deletar esse formulário, porque ele gera erros aqui, porque a gente precisa criar ações para esses botões. Eu vou deletar o formulário, mas basicamente é para isso que serve esse form default, certo? Visible. Essa propriedade ela serve para mostrar ou esconder esse botão, certo? Por padrão vem true, por quê? Porque a gente quer que o usuário veja esse botão, certo? Eu quero que ele apareça, eu quero que ele esteja ali na tela. Então, se eu quiser que ele não veja, eu posso colocar false. Aqui na plataforma ele não esconde, porque eu tenho que saber onde está o botão para mim utilizar, mas lá na tela ele não vai estar visível. Eu vou fazer uma coisa legal aqui, ó. Eu vou deixar esse aqui true e eu vou vir para o nosso redirecionar. Assim como eu coloquei uma condição no enable desse primeiro botão, eu vou colocar uma condição no visible desse segundo botão, para você ver funcionando. Geralmente a gente não usa o false, né? Porque você não vai ter um botão aqui escondido. Existem situações, tá, que você pode passar um botão para false, que mais para frente, quando vocês for mais avançados, vocês vão entender melhor. Mas você pode basicamente esconder um botão numa tela para que outra ação dê um clique falso nesse botão aqui, né, um false click, e execute esse botão mesmo ele não estando visível. Mas enfim, isso não é interessante entrar a fundo agora. Mas, assim como o enable geralmente é true ou condição, o visible também geralmente é true ou condição. Então eu vou colocar uma condição para a gente transformar esse botão em visível. Por padrão, ele vai vir escondido. E eu vou usar o número 2 agora. Eu vou usar aqui, ó, o segundo input, esse carinha aqui. Se o número 2 for maior que 2, por exemplo. Se ele for maior que 2, que o número 2, a resposta dessa condição vai ser verdadeira. E então a gente vai passar o visible desse botão para true, né? Automaticamente. Ele vai passar para verdadeiro. E aí esse botão vai aparecer, certo? Então, voltando aqui para o botão anterior, classes, assim como a gente viu em outros elementos, né? E esses outros aqui a gente vai aprendendo conforme o tempo. Isso aqui é coisa um pouco mais avançada. Enfim, eu vou dar um publish aqui. Vou dar um publish aqui para a gente simular como o botão calcular vai ativar o enable dele, vai ativar para ele ficar disponível para a gente dar um clique. E o botão, aqui o botão de redirecionar, ele vai ficar visível de acordo com a condição, certo? Eu vou dar aqui um clique Open Browser. Eu vou fechar essas outras abas aqui. Beleza. Aqui a gente está na nossa tela. Olha aqui. O nosso botão calcular ele não está habilitado. Por quê?
Porque a nossa condição era, se o número 1 for maior que 0. Esse aqui é o número 1. Aqui a gente insere um valor naquela variável número 1. Então, se ele for maior que 0, esse botão vai ficar disponível para a gente fazer um cálculo. O outro botão, a condição dele era no visible. Então, a condição dele é se no número 2, o número que a gente inserir aqui dentro for maior que 2. Né? Maior que o número 2. Então, vamos supor, ó, no campo número 1, eu vou colocar aqui um 0. Não aconteceu nada, porque 0 não é maior que 0. Então, ele não vai transformar a nossa condição em verdadeira. A nossa condição lá era, tem que ser maior que 0. O número inserido na variável número tem que ser maior que 0. Então, se eu colocar aqui, ó, 1. 1 é maior que 0. Bateu a condição do enable do botão calcular. Então, esse botão já ficou ativo. Ele já ficou habilitado para dar um clique nele. Certo? Então, eu vou colocar aqui o número 25. E aqui, se eu colocar um 0, não vai acontecer nada. Se eu colocar 1, também não vai acontecer nada. Se eu colocar 2, também não vai acontecer nada, porque a nossa condição é maior que 2. O 2 ainda não é maior que 2. Ele é igual a 2. Então, se eu colocar um 3 aqui, ó, apareceu o nosso botão redirecionar. Então, ó, voltando aqui, o nosso botão redirecionar tem essa condição. O número 2, o segundo valor, tem que ser maior que 2, né, digitado no teclado. Se ele for maior que 2, automaticamente esse campo se torna true, se torna verdadeiro. É a mesma coisa que tivesse o true aqui. Ó. Então, a gente utilizou uma condição. Então, o visible passa a ser true e ele aparece o botão na nossa tela. Aqui, voltei para 0. Olha lá, desabilitou o nosso primeiro botão. Aqui, voltei para 2, escondeu o botão, porque não está batendo com as condições. Então, 24 mais 25, eu posso usar tanto um, que é, olha aqui, ó, outro carinha que a gente queria testar. Olha aqui. Eu cliquei no botão calcular e a gente colocou aquela confirmation message, né? Que era, deseja realizar a soma? Olha aqui, ó. Voltando aqui no botão calcular. Esse aqui eu já tinha até esquecido. Confirmation message, ó. Deseja realizar a soma? Ele não executou o botão ainda. Por quê? Porque eu não confirmei. Se eu cancelar, não fez nada. Eu cancelei a execução daquele botão. Se eu clicar OK, olha lá, calculou, certo? Então, o redirecionar já era outra mensagem de confirmação. Ó. Deseja somar e redirecionar, que era outra mensagem que a gente colocou nesse botão. Dessa forma, se eu cancelar, mantive na tela. Se eu clicar OK, ele vai pegar esse valor, mais esse, que a gente já sabe que deu 49, e vai mandar lá para outra tela. Aqui, ó, 49. O texto veio vazio porque a gente não escreveu nada no texto lá. Voltei. Aqui é... Olha lá, ó, deseja redirecionar? Não vai mandar nada para lá, vai mandar só um 0, porque não tem nenhum cálculo e nenhum texto. Redirecionamos para cá, certo? Então essa é a mensagem de confirmação, entendeu? Cliquei em calcular, que é o nosso botão que tinha essa mensagem de confirmação, ele só vai executar essa ação se eu confirmar nesse OK. Então isso aqui que é muito interessante para botões para excluir registro, por exemplo. Né? Deseja realmente excluir esse registro? A ação não será desfeita. Então, o usuário ele vai, opa, cliquei sem querer, cancela. Pronto, não executar a ação. Beleza? Então, aqui está publicado. Essa aula aí foi sobre os parâmetros de entrada e eu dei um overview sobre os botões, né? Os botões e o container também. E a gente se vê na próxima. Bom, então mais uma aula chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente passou então... Fazendo uma revisão, a gente passou pelos parâmetros de entrada e a gente deu exemplos e a gente também manipulou esses parâmetros de entrada a partir do momento que ele chegava, né? A partir do momento que esse dado chegava na nossa tela. Utilizei ali aquele input ali para a gente ver que é possível manipular um dado que está vindo de outro local, certo? Então os parâmetros de entrada basicamente são, ela é como se fosse a variável local, porém transfere dado de um local para outro. Aqui a gente utilizou de exemplo na web screen, mas mais para frente vocês vão ver que eles também são utilizados em outros locais, não só nas web screens. Eu passei aqui pelos containers, né, uma rápida explicação ali sobre container.
E os estilos, que a gente pode utilizar classes, as classes pré-determinadas que a plataforma já traz, e a gente também pode utilizar a aba Style, que é para você definir estilos para um elemento específico, né? No próprio elemento, sem utilizar a classe. A classe, assim, não entrei tanto em detalhe assim, porque eu expliquei mais ou menos o que eram as classes lá quando a gente entrou na parte de interface. Mas basicamente a classe, ao invés de você entrar ali na aba estilo e dar um estilo determinado para aquele elemento, você pode dar aquele estilo para uma classe, utilizando a folha de estilos, e você utiliza, da mesma forma que você iria aplicar um estilo dentro daquele elemento específico, você poderia abrir a folha de CSS, você criar uma nova classe e adicionar aqueles mesmos estilos àquela classe. Assim, você poderia utilizar a classe naquele elemento, ao invés de fazer aquela modificação ali. Entendeu? E aquela mesma classe você poderia reutilizar para outros elementos. Vamos supor que você deu uma classe lá para um container, que nem o exemplo que a gente deu lá, que eu dei ali, que foi colocar uma borda e arredondar a borda, por exemplo. Se eu quiser fazer em mais containers, eu não preciso ir utilizar a aba styles deles. Porque assim eu teria que fazer um por um, né? Ia ser mais trabalhoso. Eu poderia ir lá na folha de estilo, pegar aquele estilo que eu ia aplicar nele, e eu aplico para uma classe. E aí eu coloco lá que a classe, os containers que utilizarem aquela classe, eles vão ter a borda e o canto arredondado. Assim eu pego aquela classe e utilizo em todos os containers que eu quiser, todos os containers vão respeitar aquela mesma classe, beleza? Mais para frente vocês vão aprender a criar classe, isso aí conforme o tempo vai se tornando cada vez mais fácil. Eu também expliquei mais hoje sobre botões, as propriedades dos botões, a gente passou por todas as propriedades dos botões, expliquei o que eram as mensagens de confirmação, né, que é muito importante, por exemplo, na parte quando você quer excluir um registro. Mas assim, existem diversas maneiras, em qualquer local você pode utilizar essa mensagem de confirmação, desde que seja coerente, né? Desde que seja importante você utilizar essas mensagens. E a gente viu ali as propriedades enable usando condições simples, né? Eu coloquei uma condição bem simples, mas só para vocês verem como que funciona e como a partir dali você pode ver como que funcionam as condições. Condições, eles trazem o resultado de uma condição, é verdadeiro ou falso. Se bater verdadeiro, aquele campo se torna true, né? Então a gente passou uma condição para utilizar na propriedade enable e na propriedade visible dos botões. E a gente fez isso na prática, testando ali na prática, quando a gente transforma aquela condição em verdadeira para o botão se tornar habilitável para clique ou se tornar visível, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e conforme o tempo a gente vai avançando cada vez mais e vejo vocês na próxima.